tudo bem? Na aula de hoje, nessa aula de revisão, eu vou abordar alguns assuntos importantes aqui para reforçar o aprendizado que nós vimos em aula, principalmente para que você consiga aplicar de forma prática a criatividade e a inovação dentro de qualquer equipe e empresa que você passar, tá bom? Vamos lá então? Bom, então eu começo trazendo aqui para a gente a questão do problema e o porquê que ele realmente se torna algo importante para a gente incluir o problema no processo inteiro, mas não só o problema, mas sim também as dores que o cliente tem em relação a esse problema. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar com uma equipe, ainda mais se você tiver uma equipe que é um pouco mais sênior, ou enfim, que essas pessoas também não estejam confortáveis também com esse cenário de criatividade e inovação, podem existir, tá, com essas pessoas, nem sempre, mas é bom ter esse alerta, que pode existir algumas travas, tá, algumas questões de ego principalmente envolvido. Porque é normal o ser humano querer dar boas ideias, ideias inovadoras e sair à frente para resolver os problemas. Mas se a gente só tem as ideias e pensa na solução antes de pensar no problema, você consegue entender que a gente pode estar dando soluções para problemas que não existem? Ou então soluções que não fazem sentido para aqueles problemas que existem? Então, quando a gente dá um passo atrás, entende que a gente tem que amar primeiro o problema antes da solução, a gente coloca quem no centro do desenvolvimento? O nosso cliente, que é o que o Design Thinking aborda, né, para a gente. É isso que ele traz, de fato, como o conceito-chave da gente colocar o ser humano na frente do processo, né? Incluir ele no meio, mas também incluir o problema que ele está sentindo. Isso tem que ser o guia para a gente trabalhar em toda e qualquer equipe, porque a gente trabalha nossa empatia em relação ao cliente e inclui isso no nosso processo, tá bom? Então, a gente evita cair em algumas armadilhas de alimentar o nosso ego para querer ter a melhor ideia e solução, esquecendo do problema que a gente quer resolver. E isso vai se conectar num outro ponto, que é a questão da nossa proposta de valor clara e definida. Ou seja, eu entendo o problema que o cliente tem, mas agora qual que é de fato a proposta de valor que eu estou gerando para ele e realmente o que está causando de impacto positivo na vida dele, tudo isso que eu estou desenvolvendo. Então, se eu entendo o problema, fica muito mais fácil para entender a solução. Até mesmo para evitar desperdício e a gente não construir ideias que não vão ser utilizadas. Lembrando que a gente está num mundo que muda a cada momento e as coisas precisam também ser de forma mais ágil. Ou seja, eu preciso me adaptar com uma maior velocidade a essas mudanças para poder, de fato, aproveitar os momentos propícios em relação ao mercado. Assim como nós aprendemos também a nos adaptar melhor a cada contexto. Ou seja, eu estou preparado para me encaixar de uma forma melhor porque eu estou focando no que é essencial. Então, eu estou olhando para o problema já para eliminar qualquer tentativa de construção de ideias que não vão serem levadas à frente, porque realmente eu não estou alinhado com essa proposta de uma forma clara. Então, eu saber exatamente o que o cliente precisa me dá o quê? A oportunidade de construir produtos maravilhosos que vão fazer parte da vida dele e que ele sinta até mesmo falta caso esse serviço não esteja disponível. Hoje a gente já trabalha assim, né? Então a gente tem visões diferentes em relação aos produtos e serviços que utilizamos que se tornam indispensáveis. Isso é graças ao quê? A formas criativas de desenvolver produtos e serviços que fazem parte da nossa vida e também melhoram o nosso dia a dia. Então é isso que a gente está buscando. Realmente trabalhar com as pessoas de uma forma mais objetiva e também focada no problema. Então a gente vai criar a melhor solução que realmente resolva o problema para ele. Com isso, a gente precisa de uma equipe forte e definida para poder trabalhar, mas não pode ser qualquer equipe. Então, a nossa equipe ela precisa ser multidisciplinar para a gente poder ter vários pontos de vista diferentes para poder também aproveitar as experiências prévias que cada uma dessas pessoas tiveram, para realmente criar visões diferentes a respeito do problema e também da solução. Então, eu consigo enxergar, às vezes, coisas que talvez o meu colega não esteja enxergando, e o mesmo também acontece ao contrário.
ele enxergar algumas questões e pontos de vista diferentes a respeito do meu. Essas divergências, na verdade, elas são muito positivas, porque se eu tenho uma equipe que ela está olhando de forma unificada apenas um problema de de um único panorama, a tendência é a gente ter um viés muito grande na tomada de decisão e na criação também de novas ideias. Então, a gente evita, na verdade, a todo momento construir produtos e serviços com pessoas que pensam igual a gente. Durante boa parte de tempo, né, a gente foi tendo contato com empresas ao longo dos anos que realmente a gente foi sendo instruídos a achar que pensar igual era uma coisa positiva. Só que a gente foi aprendendo também que pensar diferente traz novos resultados. E para ter um pensamento diferente, não precisa exatamente ter um conflito. A gente precisa ter o quê? Pontos de vista diferentes para construir juntos. Então eu construo a partir de ideias de outras pessoas. Eu formo ideias novas por base da minha ideia, somando com a ideia do outro. E não necessariamente eu preciso julgar a ideia do outro, eu não preciso acabar com uma ideia do outro, eu preciso ter uma ideia melhor. Juntos a gente consegue ter uma ideia melhor porque a gente consegue somar as coisas. Então a equipe se torna realmente muito mais forte quando esses pontos são compartilhados e são criados, na verdade, pontos de vista únicos a partir de pontos de vista diferentes. Então, por que eu reforço isso aqui? Aprenda com os pontos de vista diferentes. É natural, isso tem que ser uma coisa natural. A gente tem que aprender a construir em cima da ideia do outro e não a destruir, não a julgar, entendeu? Então, empatia e colaboração não só com o cliente, mas também com a equipe, porque isso são fatores determinantes para o sucesso da equipe e como que realmente a equipe pode ir mais longe, criando coisas que realmente ninguém nunca pensou sozinho, porque não estava com aquele viés, né? E estava com aquela única visão a respeito de um problema e de uma solução. Então, a gente enfatiza muito a importância da diversidade, de habilidades também na abordagem de desafios. As experiências prévias das pessoas contam e devem ser levadas em consideração, porque é isso que leva a gente para um próximo ponto, para um próximo nível. Empresas inovadoras trabalham com pessoas diversas a todo momento. E por último aqui, mas não menos importante, a questão do ambiente. Eu tenho toda essa visão, então, e cuidado com o problema do cliente, eu tenho também uma preocupação com a equipe, né? E agora, onde que essa equipe vai trabalhar? Como que elas vão trabalhar, né? Como essas pessoas vão trabalhar? Então, eu trouxe até uma imagem aqui para ilustrar isso, de pessoas fazendo basicamente um protótipo, né? Trabalhando ali com coisas mais lúdicas. E por que que isso funciona? Funciona porque a gente tira a pessoa daquele ambiente tradicional e sequencial e muito definido dentro de uma caixinha, por exemplo, sentado atrás de um computador, tendo que dar soluções para ver para um outro mundo, para pensar de uma forma diferente. Porque se eu estou colocando a pessoa naquele mesmo cenário onde os problemas estão acontecendo, muito provavelmente as ideias que elas vão ter serão as mesmas. Então a gente traz essa pessoa para um outro ambiente, constrói de uma forma diferente, usa mais protótipos, cria um ambiente com imagens mesmo em volta, a gente faz uma imersão no problema, coloca também quadros com tudo que pode ter de informação em relação ao problema e também a solução, para que a pessoa se sinta ali realmente imersa naquele ambiente. E quando a gente trabalha com protótipo, com teste rápido, com desenhos principalmente, fica mais fácil a gente descartar uma ideia do que descartar uma ideia já desenvolvida, né? Então fica mais fácil até para a gente criticar ali em algum ponto de uma forma benéfica, né, digamos assim, não criticar a ideia da pessoa, mas talvez algum caminho que exista para a gente poder resolver o mais rápido possível, lembrando que a gente tem que trabalhar com agilidade. Então a prototipação permite a gente descartar ideias de forma mais rápida para realmente focar naquilo que faz sentido para o problema que a gente quer resolver, que no fundo é isso que importa. Não adianta nada eu construir produtos e serviços maravilhosos, sendo que ninguém utiliza e para que eles não sirvam também de nada. Então a gente tem que colocar uma coisa que rode o mais rápido possível no mercado, mas que realmente faça sentido, que a gente consiga gerar valor real para quem está utilizando. Por isso que a gente foca muito no problema. Então, um ambiente preparado pode ser realmente mágico. Transforma a energia do lugar, você vai ver que você consegue fazer uma imersão muito mais profunda do que se cada um ficar na sua mesa atrás do computador, fazendo uma pesquisa ali, alguma coisa do tipo, e não trocar, né? Não ter essa troca, né? Um olhando para o outro ali, realmente desenhando juntos, tá? Não quer dizer que você não vai sentar no computador e também ter esse momento. Vai ter esse momento. Mas é importante que esses contatos físicos e contatos manuais sejam muito importantes para realmente tirar a gente, né? Ele tira a gente dessa zona de conforto, coloca a gente em outros aspectos e também geram novos estímulos para novas ideias. Espero que você tenha gostado
E é isso, então, até a próxima.